Daí nós temos os gráficos de KPI, cuja ideia do gráfico de KPI é mostrar única e exclusivamente uma variável de maneira agregada. E tecnicamente, você pode falar, bom, todos os gráficos, gráfico de barra, por exemplo, me permite mostrar uma variável alvo também, de maneira agregada, para diferentes categorias, mas de qualquer maneira ele consegue mostrar isso. A ideia do gráfico de KPI é que geralmente ele seja uma visão de uma métrica-alvo. Isso pode ser, por exemplo, receita total da companhia, pode ser o IDEB total do Brasil. Tá? Então, ele olha de maneira macro para aquela métrica, porque a ideia é que para o KPI, para a variável-alvo, a gente sempre vai ter uma meta associada. Então, olhando esse tipo de diagrama, de gráfico, a gente identifica imediatamente o quão acima ou abaixo de uma determinada meta a gente está. Então, essa é um pouco da ideia dos KPIs. Então, a gente tem aqui dois tipos de gráfico de KPI principais. Um é o Gauge, que é como se fosse um velocímetro. Né? Então, aqui eu estou indo de 0 a 100, muito provavelmente. Eu estou em 76, então eu estou no laranjinha do meu velocímetro. Então, eu tenho o valor que eu estou do meu velocímetro e um mapa de cores indicando, pode ser bom ou ruim, pode ser baixo ou alto. Você meio que decide o que esse mapa de cor representa. Mas ele é um velocímetro com um valor lá dentro. E depois a gente tem os cartões, que são uma representação de um valor numérico, mas a gente pode ou não combinar essa representação do valor numérico com algum outro gráfico que representa, por exemplo, a dispersão ou evolução dessa variável. Então eu tenho aqui, por exemplo, nesse cartão, o valor de 7,4. Esse valor de 7,4, eu estou falando que ele está 10% acima do alvo. E aqui eu tenho várias barras onde eu tenho a marcação do valor. E isso aqui, muito provavelmente, é o percentual do valor-alvo. Então, aqui eu estava abaixo do valor-alvo, aqui eu estava acima, e aqui eu estou acima 10%, nesse caso. Mas eu posso mostrar, por exemplo, como um gráfico de barras único, e aqui eu tenho o valor de NPS. Eu posso mostrar como um gráfico de linhas, ou aqui no caso é um gráfico de área, né? E assim vai. Então tem várias maneiras de eu representar esse valor da variável alvo num cartão e combinar isso com algum tipo de gráfico que me permita olhar para a evolução ou permita olhar para o quanto ela representa do melhor que eu poderia chegar, que é um pouco da ideia do Gauss. Mas o mais comum do gráfico de cartão é você só mostrar o número de valor, tá? Apesar de ter se tornado cada vez mais comum, pelo menos eu tenho observado isso em clientes, combinar isso com algum outro tipo de gráfico também. Daí nós temos os infográficos, e a ideia dos infográficos é que eles sejam ferramentas criativas onde a gente não tem um formato definido da visualização. Em essência, o que a gente vai fazer é pegar figuras conhecidas, então figuras que qualquer ser humano consegue identificar, como essa aqui, de um homem e de uma mulher, e eu vou utilizar de forma criativa essa figura para representar algum tipo de métrica que eu queira compartilhar com alguém. Então, a ideia do infográfico ele é muito mais para o compartilhamento de informação para terceiros. Não é algo que você geralmente vai usar num contexto empresarial. Do tipo, vou fazer um relatório para minha empresa, vou fazer um infográfico. Geralmente você não faz isso. Geralmente você faz isso para, por exemplo, coisas que você quer compartilhar com a imprensa. Falam muito que infográficos eles ajudam a aumentar o tráfego dentro de websites. Então você pode fazer isso como algo para disponibilizar para o público, como relatórios para a imprensa e coisas desse tipo. Então a ideia dele, ele não tem formato definido no final das contas, então é muito difícil dizer, o infográfico é assim ou assado. A ideia da exposição dos elementos é sempre facilitar a leitura. Então a ideia é, eu olhei para um infográfico, eu sei exatamente o que eu precisava saber. Então eu olhei para esse infográfico, eu sei 49%, 91% das mulheres, alguma coisa.
olhei para esse infográfico, e aqui é um gráfico de barras combinado com imagens, eu sei que o Facebook é a maior rede social nessa época, provavelmente. Hoje, não sei se já não foi passado pelo TikTok. Então, o infográfico ele não tem um formato fixo, mas ele pode ser muito poderoso, especialmente quando você está disponibilizando informação para o público. E aí nós temos outros tipos de gráficos que não se enquadram nas diferentes categorias que eu coloquei, que por sinal não são categorias definidas na literatura, eu inventei essas categorias para facilitar a explicação, que são o gráfico de radar e o gráfico de funil. O gráfico de radar, qual a ideia dele? Eu tenho diferentes variáveis, qualquer aqui, que caracterizam um único ponto de dados. Então isso aqui poderia ser uma escola, né? E aí aqui características da escola. E aí geralmente eu tenho aqui os pontos representando quanto do valor máximo da minha determinada característica eu estou. E eu consigo entender, né? O ideal seria estar o máximo possível, preencher isso aqui totalmente, ou não preencher isso aqui totalmente, consigo entender como que o meu ponto está com relação ao máximo em diferentes tipos de características. Então, se você joga videogames tipo, sei lá, FIFA ou Pokémon, é muito comum você ter atributos e características de um personagem mostrados nesse formato aqui. E o gráfico de radar é algo que você também pode utilizar para comparar entidades, né? Então, aqui no caso, eu tenho 3 entidades ou 4 entidades representadas por cores diferentes, e eu consigo comparar como essas entidades estão nas diferentes características. O gráfico de funil, por outro lado, ele é como se fosse um gráfico de partes por todo, como é o caso do gráfico de pizza ou mapa de árvore, só que ele tem uma ideia de representação de processo. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma campanha, muito provavelmente uma campanha de marketing, que eu enviei, sei lá, por exemplo, um e-mail para todos os meus clientes. Então eu enviei 5.7 mil e-mails. Desses 5.7 mil e-mails, eu tive 3.8 mil pessoas que visualizaram aquele e-mail, por exemplo. Daí eu tive 1.7 mil pessoas que clicaram, dessas que visualizaram, né? Daí teve 600 que não só receberam o e-mail, visualizaram e clicaram, eles também adicionaram o produto ao carrinho, e dessas 600 eu tenho 500 que compraram de fato o produto. Então veja que tem uma lógica temporal, uma lógica processual desses itens, mas eu também consigo ver quanto do primeiro caixa, que esse é o grande objetivo, ver de todos os e-mails que eu mandei, quantos viraram compras. Então, isso é muito utilizado para, por exemplo, avaliar efetividade de um processo ou efetividade de uma campanha.